Boa noite, amigos, queridos líderes de Goiás. Que delícia reunir tanta querida, tanta gente que faz. Eu vou falar muito rápido, eu gostaria apenas de agradecer a presença de todos vocês e a atenção e o carinho com que vocês atenderam o nosso convite. Dizer que o Grupo de Líderes Empresariais de Goiás reúne lideranças importantíssimas do Estado, presidentes de entidades importantes, alguns parlamentares, inclusive, e principalmente empresários. Nosso ganha-pão diário é produzir no Brasil. Eu gostaria de agradecer muito o Vilmar Rocha, que fez o contato com o doutor Henrique, que gentilmente aceitou o nosso convite, e ao Jarbas Júnior, que vai ser o nosso mediador. Eu vou pedir para o Vilmar rapidamente apresentar o doutor Henrique e, em seguida, começamos o evento. Boa noite, muito obrigada a todos vocês, um ótimo evento, e vamos aproveitar essa figura tão importante aqui do nosso Estado, que se dispôs a alocar seu tempo e falar conosco. O Vilmar parece que não entrou ainda, então eu gostaria de rapidamente apresentar o doutor Henrique Meirelles, embora seja uma figura muito conhecida de todos nós. O doutor Henrique foi presidente durante muitos anos do Banco Boston, foi presidente do Banco Central, foi ministro da Fazenda, e aqui em Goiás ele foi o deputado mais votado quando ele concorreu aqui ao Congresso. E é uma figura muito querida, um empresário que comandou empresas, foi conselheiro de empresas grandes e tem uma visão empresarial muito relevante. Então, vou passar para o Jarbas para que ele possa dar início ao evento. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. Vamos ter aí uma ótima noite com um debate com o doutor Henrique Meirelles. Como a Aline já iniciou a apresentação, o doutor Henrique fez uma carreira brilhante aqui no Brasil, mas internacional, à frente de um dos maiores bancos do mundo, com sede nos Estados Unidos, Banco Boston. Depois tentou uma carreira, conseguiu com êxito uma eleição com a votação histórica para Goiás para deputado federal em 2002, mas logo em seguida aceitou um convite do então presidente Lula para comandar o Banco Central do Brasil, onde ficou por 8 anos, defendendo aí a estabilidade da economia, o valor da nossa moeda e a inflação baixa que nós temos até hoje aqui no Brasil. Depois disso, doutor Henrique Meirelles também teve uma passagem como ministro da Fazenda no governo do então Michel Temer, pegando aquele período que foi turbulento e dando uma certa estabilidade para o país, que nós temos aí até hoje. Queremos um crescimento maior, mas estamos com esse período de estabilidade. E, recentemente, assumiu a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, em que o governador João Dória só faz elogios à atuação do doutor Henrique Meirelles à frente da pasta. Bom, fiz uma breve apresentação do doutor Henrique para a gente passar em seguida a palestra dele, que vai demorar aí uns 20 a 30 minutos, e depois nós vamos fazer as perguntas já enviadas pelos empresários, são muitas perguntas, para que o doutor Henrique possa responder
da forma melhor possível para todos nós. Já passo a palavra para o doutor Henrique. Então, muito boa noite. Agora, com o som devidamente ativado, nós temos uma satisfação enorme de estar falando aqui para vocês, empresários de Goiás, porque são os empresários que geram riqueza, são os empresários que geram emprego e crescimento para o país e renda para a população. Portanto, é fundamental conversarmos um pouco sobre o Brasil e sobre Goiás, né? O mundo enfrentou essa crise, né, que foi inesperada, em 2020. Foi uma crise severa e com uma origem, evidentemente, diferente de todas as demais crises que já passamos, né? Em 2008, por exemplo, eu estava no Banco Central, nós enfrentamos uma crise que foi uma crise de crédito e que nós enfrentamos isso através de uma oferta de crédito, de reservas cambiais, porque, na realidade, a crise de crédito tinha origem na falta de créditos em dólares, tá? Então, fizemos todo um trabalho nesse sentido e foi como saímos da crise. Em 2015 e 2016, tivemos uma outra crise gravíssima, até pior, do ponto de vista de queda do PIB brasileiro. De maio de 2015 a maio de 2016, em 12 meses, o PIB brasileiro caiu 5,2%. Foi maior do que a crise do ano passado da pandemia. Enfrentamos esse problema atacando a causa, que era fiscal. Isto é, o Brasil estava tendo as despesas públicas crescendo numa taxa absolutamente insustentável. Citei essas duas porque eu tive experiência pessoal com elas, mas as crises, em geral, têm raiz econômica, tá? Essa crise não, ela teve uma raiz na saúde, uma crise sanitária. Então, apesar de que medidas econômicas são muito importantes para o enfrentamento da crise, mas é fundamental, evidentemente, a questão da saúde, tá? Então, nós estamos, primeiro, proteger a população e a economia dos efeitos da crise. Nós tivemos uma crise sanitária e, em consequência, uma crise econômica. Nós temos aí uma boa notícia esse ano, que é exatamente a notícia da eficácia das vacinas. Não protege 100%, é importante saber disso. Não existe nenhuma vacina que protege 100%, mas melhora muito a perspectiva, não só de gravidade da doença para aqueles que pegam o Covid-19, apesar de vacinados, e diminui muito, evidentemente, o contágio, né? E temos o Brasil, nós tivemos, o ano passado, uma queda de PIB de 4,1%. É uma queda grande, um pouco superior à da média mundial. A média mundial foi 3,5%, o Brasil caiu 4,1%. Nós poderíamos argumentar, etc., poderia ser um pouco melhor, um pouco pior, mas o fato é que foi uma crise generalizada, de fato. E antes se esperava até, os analistas, que o Brasil pudesse até cair mais, ter uma queda maior ainda, talvez até maior do que aquela entre 2015 e 2016. Caiu 4,1%. Uma série de coisas ajudaram isso, o auxílio emergencial, programas de manutenção de emprego, e a queda da Selic, decidida pelo Banco Central por ao redor de 2%,
ajudou. E também, num certo momento, no final do ano, a recuperação da economia mundial com a grande demanda por commodities, né? Isso aí, de fato, ajudou bastante o Brasil. Muito bem. Nós iniciamos agora o processo de recuperação econômica do país. É importante mencionar que os números estão sendo revisados agora e a perspectiva atual, a última expectativa de crescimento para o Brasil durante este ano de 2021 é de cerca de 5,3%. Portanto, nós entendemos um pouco esse número, né? Mas a situação ainda está difícil para muita gente. Como é que nós vamos crescer 5,3%? Bom, é uma questão de média. O ano passado, teve uma economia que caiu muito e cresceu, tá? E a média do ano passado, portanto, ficou baixa. O ano de 21 já começa bem mais alta. E mesmo que não crescesse nada em 21, tem essa diferença que faz com que a taxa de crescimento seja até uma taxa um pouquinho maior do que a do ano passado. Só que a queda do ano passado. Só que, como nós partimos, portanto, de uma base de comparação menor, então esses 5,3 faz com que chegamos ao final do ano com a economia um pouquinho melhor do que, de fato, do início do ano. Ela recuperou rápido e agora tem uma certa taxa de crescimento mais normalizada, né? O Brasil está sendo ajudado por essa recuperação mundial muito forte do preço de commodities, como eu mencionei. A economia americana está puxando muito a economia mundial, deve crescer bastante. Os Estados Unidos deve crescer quase 7% esse ano, né? O importante é nós olharmos e enfrentarmos muito de frente, de uma maneira firme, corajosa, as questões fundamentais que nós temos para o Brasil e enfrentar os riscos, né? Por exemplo, a inflação, que já ultrapassou 8% esse ano, que ela é causada por uma certa desorganização da cadeia produtiva e por uma certa falta de confiança dos empresários, muitos no Brasil todo, consumidores, no direcionamento da política econômica, mas o fato é que o sujeito fica inseguro, muitas vezes, e o empresário se defende aumentando o preço, mesmo que as margens estejam mais baixas. Então, nós temos dados, né, mostrando que em muitos setores, muitos segmentos, onde a atividade econômica está baixa, mas, numa situação normal, o empresário corta o preço para recuperar vendas. Nós estamos vendo, não sei qual é a situação aí de vocês em Goiás, mas muita gente sobe preço para manter margem. O fato concreto, por razões diversas, a inflação está ao redor de 8%. O desemprego, evidentemente, está muito elevado ainda, né? E temos agora ainda o risco hídrico, né? Já tivemos isso, já enfrentamos esse problema no apagão de 2001, né? E agora estamos aí de novo enfrentando o risco, que é o risco, em última análise, da mudança climática, uma série de problemas também brasileiros, e nós temos aí um certo risco, uma certa possibilidade grande aí de ter uma falta de energia, resultado da falta de água nos reservatórios, tá? No sul-sudeste brasileiro, já se prevê que devemos terminar o próximo mês aí com um nível de reservatório de cerca de 26% da capacidade total. Então, é um nível relativamente baixo, né? Nós tivemos uma melhora na relação de dívida com o produto federal, na dívida pública do governo federal, que é bom.
mas foi ajudado aí, em última análise, pela própria inflação, né? Então, não é algo que deva nos dar uma dose excessiva de confiança, né? Temos também que estar alertas para a questão do aumento dos gastos públicos por causa do ano eleitoral de 22, isso pode levar a uma incerteza fiscal, né? E agora, o que é que podemos fazer de fato? Porque a previsão, inclusive dos órgãos internacionais, a última que eu vi, por exemplo, do Banco Mundial, FMI, esses órgãos, e dos próprios analistas brasileiros, a economia brasileira, portanto, crescendo aí 5,3%, e, no entanto, chegando no ano que vem, baixando para menos de 2%. Então, nós temos um problema de crescimento a médio e longo prazo no Brasil, uma questão de produtividade, né? Eu comecei essa agenda quando o ministro da Fazenda apresentamos um plano em 2017 de aumento de produtividade, e isso é fundamental. É importante que nós consigamos aumentar as taxas de crescimento do Brasil. Uma coisa importante que foi feita naquela época foi exatamente o teto de gastos, que controla exatamente a evolução das despesas públicas. Isso ajuda, porque dá uma base fiscal e está sendo uma certa âncora agora, permitindo aí que os gastos públicos não saiam de controle. Naquela época, como ministro da Fazenda, eu assinei um convênio com o Banco Mundial, fizemos um projeto muito grande de aumento da produtividade no Brasil, e algumas coisas já andaram bastante. A reforma trabalhista, que já avançou, tem mais a fazer na área trabalhista, mas já avançou muito, isso é muito importante. A lei das estatais, fazendo com que exista mais profissionalismo na escolha, principalmente de dirigentes de estatais, etc. Foi mudada a política de empréstimos do BNDES, por meio da criação da taxa de longo prazo, e foi reiniciada também a revisão da política de conteúdo local para o óleo e gás, liberando mais o mercado para que o gás não suba de preço por uma questão aí de monopólio de uma empresa, no caso da Petrobras, que restringe um pouco a demanda. Nós avançamos muito no saneamento, né? Propusemos uma série de medidas que finalmente foram aprovadas, e isso é muito importante, porque permite agora a privatização do saneamento, que está acontecendo gradualmente no Brasil, né? Existe aí também uma série de coisas na área financeira, né? Por exemplo, o programa de pagamento via PIX, por exemplo, o Open Banking, etc., uma série de programas que foram viáveis se tornaram viáveis a partir da aprovação de um projeto de lei que mandamos, foi o projeto de lei chamado Cadastro Positivo. Na realidade, é uma mudança importante isso, porque isso significa que você pode realmente ser o dono do seu cadastro. O proprietário não é o banco. O que temos que avançar agora? Na reforma tributária, né? Porque, como vocês sabem muito bem, a burocracia gera ineficiência, né? O Brasil é um sistema burocrático na tributação muito complicado, atrasado, com guerra fiscal, etc., disputa jurídica, etc. Existe uma boa proposta no Congresso, que tem por base uma proposta de emenda constitucional chamada PEC 45, e uma proposta dos estados, que fizeram um chamado substitutivo à PEC 45, e que, na realidade, uniformiza todo o sistema tributário brasileiro, o ICMS, o ISS, o PIS/COFINS, etc., numa reforma criando um imposto só. É uma proposta muito boa. Não é o que nós estamos vendo, infelizmente, progredir no Congresso. O programa que está lá, ele não resolve, o projeto, né, não resolve a complexidade nem reduz a carga tributária. Na verdade, ele aumenta
simplesmente faz uma transferência de receita de estados para o governo, etc. Em resumo, precisamos fazer uma reforma completa, não algo para resolver um problema de curto prazo de arrecadação do governo federal. Privatizações e concessões é fundamental. Por exemplo, o Estado de São Paulo, nós estamos fazendo isso, vender empresas para que se tornem mais eficientes, trazer investimentos para infraestrutura, rodovias, ferrovias, mobilidade urbana. E a logística, o transporte, o custo de transporte e a eficiência é fundamental para a atividade econômica brasileira e é um problema no Brasil, segundo o estudo, aquele que eu mencionei, do Banco Mundial. A reforma administrativa, muito importante, o Brasil precisa de reformar a carreira dos servidores públicos. Precisamos valorizar o bom servidor, mas colocar os incentivos corretos. Hoje, você já entra no nível elevado, estou falando agora do governo federal, e tem pouca margem de melhora, e não é muito relacionado também ao desempenho, não. Então, temos que fazer essa reforma administrativa, que é muito importante. O ambiente de negócios, reduzir o custo do Brasil através de uma série de medidas, que algumas já mencionei, a reforma tributária, a questão da complexidade burocrática, por exemplo, dificuldade de abrir empresa, de registrar, de fazer mudanças, problemas de cartório, etc. A educação, evidentemente, que é fundamental, não se pode deixar sempre de mencionar isso. Eu quero mencionar alguma coisa sobre São Paulo, na medida que eu estou aqui exercendo o cargo de secretário da Economia de São Paulo. Nós temos uma recuperação mais rápida aqui. O ano passado, São Paulo foi uma das poucas regiões do mundo que cresceu. O Brasil caiu 4,1%, média mundial 3,5%, Estados Unidos 3,5%. São Paulo cresceu um pouco. Então, além da China e algum outro país asiático, houve um crescimento em São Paulo importante. Para 2021, as nossas projeções indicam, portanto, como eu já mencionei, um crescimento do Brasil de 5,3%, estamos projetando para São Paulo algo que pode chegar perto de 8%, entre 7 e 7,8% ou até 8%, o crescimento econômico de São Paulo. E, para depois já finalizarmos essa parte, partimos para as perguntas, eu acho que é muito importante o foco total nas vacinas agora, porque não há dúvida que, em 2021, o nome do crescimento econômico é muito relacionado à vacina. Quem vacina mais rápido, cresce mais rápido. Isso é o que está acontecendo, por exemplo, com os Estados Unidos. Nós temos reformas importantes, a reforma administrativa que eu mencionei, a reforma tributária e todas essas reformas de produtividade são muito importantes para o Brasil crescer mais. Em São Paulo já fizemos isso, já fizemos a reforma administrativa, já fizemos também a Previdência, como o governo federal fez, etc. Em São Paulo nós temos aí um plano de crescimento chamado Retomada 21-22, que nós temos aí mais, por exemplo, em infraestrutura, mais de 30 bilhões de investimentos que já estão projetados, muitos deles em andamento, a maioria deles em andamento. Isso é algo que certamente o Brasil precisa, abrir exatamente para o investimento de capitais privados na infraestrutura, seja nas estradas, seja nas ferrovias, etc. É muito importante falarmos, evidentemente, um pouco de Goiás. Eu acho que a economia de Goiás tem muito potencial, não há dúvida disso. Existe hoje muita disponibilidade de recursos no mundo, exatamente pela grande injeção de recursos dos bancos centrais por causa da crise econômica da pandemia, e que existe, portanto, possibilidade de atrairmos investimento. É algo que eu estou já num processo de procurar ajudar Goiás, direcionando investimentos para o Estado, porque os investidores me procuram muito. Devido à minha carreira, eu fui presidente mundial
de uma instituição financeira global, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, e hoje investidores do mundo todo que vêm olhar, e a primeira coisa aqui que eles olham no Brasil é a economia de São Paulo, mas eu chamo a atenção cada vez mais para eles olharem para Goiás, pelas oportunidades de investimento em Goiás. É um estado forte, como vocês sabem tão bem como eu, mas principalmente forte em termos de potencial. Há muito potencial de crescimento em Goiás, de atração de investimento, seja no agronegócio, mas também na indústria e no comércio. Hoje em dia tem esses grandes fundos de investimento no mundo que eles, inclusive, não querem o controle do negócio. Eles querem investir para ter oportunidade de a empresa gerenciada pelo seu proprietário, etc., o seu controlador, mas que conhece o negócio, que sabe como fazer a empresa crescer. Os investidores, hoje, os grandes fundos, querem participar desse crescimento. Então, é uma oportunidade enorme que tem o estado de Goiás. Nós sabemos o que fazer. Precisamos, no entanto, de fato fazer. Uma das minhas experiências é que, num projeto de sucesso, que eu verifiquei isso no mundo todo, etc., lidando com projetos que fracassam, projetos que têm um sucesso relativo e projetos de grande sucesso. Normalmente, um projeto de sucesso é 50% de estratégia, 50% de execução. Então, nós temos que executar. Isso é que é fundamental e é o que podemos fazer, inclusive, em Goiás. É uma oportunidade muito grande. São Paulo vai bem, como eu disse, está criando já bastante emprego, cerca de 40% do total dos empregos nacionais, tem 20% da população, e está crescendo bastante esse ano, já cresceu um pouco no ano passado, contra a maior parte do mundo que caiu, inclusive o Brasil. Mas o fato é que eu estou muito animado, muito empolgado aí com as perspectivas de crescimento do estado de Goiás. E tenho recebido desses investidores uma sinalização positiva quando eu converso sobre as possibilidades de recursos sendo investidos em Goiás, principalmente desse tipo que eu falei, participações minoritárias em negócios que estão crescendo, deixando aí na mão do empresário que conhece a empresa, conhece a região, conhece o jogo, exatamente a possibilidade de dirigir, de administrar a empresa. Basicamente é isso. Eu gostaria, então, com isso, concluir essa parte inicial e vamos agora à parte mais importante, que é as perguntas e as opiniões de vocês. Obrigado. Muito bem, doutor Henrique. Nós já vamos começar, então, direto com as perguntas. Foram enviadas previamente pelas lideranças empresariais aqui de Goiás. Dividimos elas em blocos, né, por temas, e também agrupamos muitas perguntas que têm o mesmo objetivo em relação à resposta do senhor. Primeira pergunta do empresário César Mortari é: senhor, na avaliação do senhor, antes de votar, aprovar a reforma tributária, o Congresso Nacional, o Brasil, deveria fazer a reforma administrativa para reduzir o tamanho e o custo do Estado e, assim, também reduzir o apetite do leão? Acredito que sim. Não há dúvida que seria importante a reforma administrativa, porque a diminuição do custo do Estado é fundamental, né, para que o setor privado tenha mais espaço para crescer e que nós possamos olhar para mais à frente e diminuir a carga tributária. Do ponto de vista prático, no entanto, dentro das discussões do Congresso, etc., eu acredito que seja mais provável, digamos, que haja uma aprovação da reforma tributária antes. Espero que a reforma tributária é correta. Não seja uma reforma tributária que venha complicar mais a vida do empresário e que venha apenas a propiciar um certo aumento de arrecadação do governo federal
tributando dividendos, esse tipo de coisa. Mas não há dúvida que a reforma administrativa é muito importante. Por exemplo, nós fizemos em São Paulo a reforma administrativa em primeiro lugar. E é, de fato, uma prioridade, não há dúvida. E uma das razões que o Estado aqui está crescendo é exatamente essa, porque controlou o custo da máquina do Estado. Acho que é uma prioridade, sim, no governo federal, não tem dúvida. Ok. A próxima pergunta do empresário José Roberto Arce, lá da região de Caldas Novas. Nosso sistema judiciário precisa de reformas para ser menos um instrumento de poder e mais um instrumento de justiça. O que o senhor faria para mudar isso? Olha, isso é um problema mais complexo, porque o sistema judiciário é independente, né, pela Constituição. Então, o que nós temos é que simplificar as normas. Por exemplo, as normas trabalhistas. Um dos maiores problemas que nós tivemos sempre no Brasil é justiça trabalhista. Vocês experimentam isso o tempo todo, né? A reforma trabalhista já melhorou um pouco isso, né? Nós temos uma melhora. Na medida que tem as regras mais claras, etc., nós temos uma situação melhor. Por exemplo, vou dar uma experiência que eu tive conversando com uma grande empresa, um presidente de uma grande empresa internacional, europeia, que tem uma presença muito grande no Brasil e uma presença muito grande nos Estados Unidos, a sede na Europa. Aqui no Brasil, com cerca de 70 mil funcionários por aí, né, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, eles, na época, né, que me disseram isso, eles tinham 27 causas trabalhistas e 2 advogados trabalhando período parcial. No Brasil, a mesma empresa, com mesmas práticas, etc., tinha 25 mil causas trabalhistas e 150 advogados trabalhando período integral. Quer dizer, é um custo realmente extravagante, para dizer o mínimo. Então, nós temos aí esse tipo de coisa. Agora, em relação à essência da pergunta, né, a questão da justiça, de fato, ter como finalidade última e resultado, né, o mais importante, a boa administração do que é mais justo para o país, para as pessoas, etc. Aí nós temos, exatamente, que simplificar as leis e é muito importante aí também a formação e a discussão transparente de tudo isso. Eu acredito muito na democracia. Eu acredito que temos que abrir essa discussão, que é muito importante. Mas, de novo, esse é um campo de maior complexidade, porque, como deve ser, a justiça, o judiciário é independente. Ok. Pergunta agora de Rodrigo Pena Siqueira, Tiago Miranda e Marcelo Aquino. Além das privatizações, concessões necessárias e transformação digital, na opinião do senhor, o que pode ser feito para reduzir o tamanho do Estado e, por consequência, a carga tributária brasileira? Olha, nós temos que, de fato, fazer 2 coisas fundamentais além disso que foi mencionado, da inclusão digital, de todo o processo de modernização. Mas nós temos que simplificar as regras, porque é normal que, às vezes, a estrutura governamental ela cria normas, cria exigências, cria coisas para justificar a existência cada vez maior da máquina, né? Então, nós temos que simplificar a máquina. Esse que é o ponto fundamental. E, para isso, a reforma administrativa é fundamental, estabelecendo critérios de mérito, critérios de progressão salarial, de valorização daqueles que, de fato, produzem mais, etc. Isso aqui é fundamental, porque, com isso, nós temos condições, sim, de
controlar o custo da máquina à frente. Agora, algumas coisas já foram feitas, por exemplo, a reforma da Previdência é fundamental, porque o custo da Previdência estava subindo de uma forma descontrolada, inclusive a Previdência do setor público, né? Então, foi muito importante, foi uma reforma que eu propus quando eu era ministro, está fazendo, finalmente foi aprovada, felizmente, mas que é fundamental, né? Porque nós temos agora que fazer uma reforma similar para os ativos. Seguindo a linha redução da máquina, doutor Henrique, pergunta do João Ricardo Alves. Qual a opinião do senhor sobre a privatização da Petrobras, da Vale, dos Correios, e quais os benefícios para a população e a economia do Brasil, né? Lembrando que a Vale já foi privatizada e está em jogo aí a privatização, né? Está em debate a da Petrobras e principalmente dos Correios. Olha, é fundamental, quer dizer, a privatização faz com que exista maior competição e também maior eficiência, né? Por exemplo, existem países, muitos países, onde o correio é privado. E tem vários que competem entre si, várias empresas de grande porte competindo entre si por melhor serviço e custo mais baixo, tá, para o usuário. Então, é exatamente o caminho a seguir. É o caminho da privatização. A Vale já foi nessa linha. Os Correios, eu acho que deve ir, como eu estou mencionando. No caso da Petrobras, eu sou favorável, sim, à privatização. Agora, tem que ter cuidado aí para não criar um monopólio privado. Entendeu? Quer dizer, o problema da Petrobras é que ela tem um monopólio do petróleo no Brasil. Foi criado ainda na época lá do Getúlio Vargas, etc. Então, é muito importante que nós criássemos condições para não ter uma grande empresa de petróleo, né? Mais de uma, disputando para fornecer a gasolina, o óleo diesel, a energia a um preço mais baixo e com maior eficiência. Mas é a linha a seguir, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredita fortemente na privatização. Diante disso, doutor Henrique, Rodrigo Pena pergunta: como é que o senhor avalia o cenário hoje do atual governo no andamento das privatizações e concessões no Brasil? Olha, estão indo um pouco devagar, né? Não há dúvida. Eu acho que está progredindo, o governo tem uma direção certa nessa área, né? Uma proposta liberal, etc. Agora, não está andando na velocidade desejada, com a eficácia desejada, né? Em São Paulo, por exemplo, nós fizemos a concessão no começo, inclusive, do ano passado, de uma estrada que cruza o estado no meio, né? Que a imprensa passou a chamar de pipa, porque ela Piracicaba Panorama, mas é uma estrada que atraiu investimentos de grande porte, como, por exemplo, do Fundo Soberano de Singapura, de um grande fundo americano, que se comprometeram a investir 14 bilhões de reais. É o maior investimento rodoviário privado no Brasil, a maior concessão rodoviária da história do país. Então, isso aí está, de fato, andando bastante. Nós temos aí concessões também de ferrovia e etc. Então, acho que o caminho para o Brasil tem por aí. Tem algumas coisas aí que estão caminhando, anunciadas, né? Privatização de estradas, etc. Mas você pega, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, né? Não há dúvida que o fato de ser privado está viabilizando a expansão. Eu estava vendo hoje a questão da ida do ramal ferroviário da Norte-Sul até Rio Verde, né? E depois, evidentemente, finalmente fazer a ligação com São Paulo. Então, e aí entrar na malha ferroviária, conectar com a malha ferroviária paulista, né? Na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, é muito importante dizer que tudo isso é possível exatamente porque
o país tem aí uma grande empresa ferroviária privada. Portanto, eu acho que o caminho é esse, é realmente a privatização, tomando apenas um cuidado. Quer dizer, se nós formos olhar aí a Petrobras, sim, privatização, mas tomando cuidado para ter mais de uma empresa concorrente e gerando maior eficiência. Ainda, doutor Henrique, sobre o tema reformas, pergunta do Vinícius Souza. Como o senhor avalia a condução da reforma pelo ministro Paulo Guedes, tributária? Olha, é uma reforma, como eu já disse, que ela tem alguns defeitos importantes. Ela tem uma finalidade apenas, que é a reforma, ela visa arrecadar mais para o governo federal, ponto. E, inclusive, ela tira recursos dos estados, né? Os estados, como um todo, perdem, se aprovar essa reforma, cerca de 20 bilhões de reais por ano. O estado presta serviço de saúde, de segurança, de educação. O estado em geral, o estado de Goiás, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Sul, etc. E essa reforma não resolve a reforma tributária. Então, ela pode resolver um problema do governo federal, mas ela não resolve a finalidade principal da reforma tributária, que é simplificar a vida do empresário, principalmente. Porque, segundo estudos do Banco Mundial, o empresário brasileiro, por exemplo, em 2016, gastava, em média, 2.600 horas por ano para pagar imposto. Agora, a pergunta é, não, peraí, para trabalhar, ganhar dinheiro para pagar o imposto? Não. Só de burocracia, contabilidade, advogado, preencher formulário, burocracia fiscal. Portanto, isso aí precisa realmente ser resolvido. Isso não está sendo resolvido por essa reforma. Existe, como eu mencionei, uma proposta dos estados, todos os estados, inclusive Goiás, por unanimidade, que apresentaram a proposta de reforma tributária, de simplificação tributária, que está no Congresso, foi apresentado na Câmara e no Senado. É um substitutivo à chamada PEC 45, que é a emenda constitucional. Mas é uma reforma inédita, porque foi a primeira vez em 30 anos que todos os estados brasileiros, por unanimidade, chegaram a um acordo. Então, existem propostas boas lá, particularmente essa. Agora, nós temos que ter em vista o interesse da economia brasileira, simplificar a vida do empresário, simplificar a vida do contribuinte, etc., e não simplesmente arrecadar mais para o governo federal. O governo federal tem que enfrentar o seu problema, mas, como já falamos antes, principalmente cortando despesa, não aumentando a arrecadação. Bom, na opinião do senhor, a reforma tributária deve ser fatiada ou ampla? Pergunta do Paulo Afonso, como as PEC 45 e as 110. Paulo Afonso, eu acredito que deve ser uma reforma ampla, viu? Não há dúvida. A reforma fatiada, ela vai, na realidade, vai aprovar a primeira reforma federal, que visa basicamente aumentar a arrecadação. Eu sempre que eu conheço muito bem essa questão federal, porque eu fui ministro da Fazenda, e a primeira proposta de reforma tributária dos impostos federais foi feita no período que eu estava lá, inclusive. Então, não adianta simplesmente nós resolvemos só um problema de aumentar um pouco a arrecadação do governo federal e devíamos, isto sim, enfrentar o problema das despesas da máquina federal e simplificar a vida de todos aqueles que estão trabalhando no setor privado para produzir mais e melhor. Pergunta do Flávio Rodovalho. Henrique, o senhor acha a proposta de tributação dos dividendos em 20% adequada? Essa tributação aumenta o volume de investimentos nacionais e internacionais no setor produtivo? Olha, a tributação dos dividendos em si, né, ela não aumenta os investimentos. Ela pode ter uma lógica que, no primeiro momento, diz sim, né? Porque se eu tributo o dividendo, é o raciocínio. Então, isso incentiva o
os investidores, os empresários, etc., a deixar o dinheiro na empresa, né? O problema é que você pega, por exemplo, onde está a grande fonte hoje de recursos internacionais e nacionais para investir na economia, esses grandes fundos internacionais, etc. Ele investe na empresa, né? Ou uma grande empresa global. Não adianta você pensar só aí no empresário e dizer, não, eu quero tributar essa pessoa. Não, peraí. Você pega aí um exemplo, a indústria automobilística. Tá? A grande empresa internacional investe no Brasil. Como é que ela vai ter o retorno desse investimento? Pelo pagamento de dividendo para a matriz. Não é que vai para a mão de alguém que vai gastar. Pode ocorrer isso também, o que é normal, é saudável. Você vai trabalhar para poder ter rentabilidade, ter lucro, etc. Então, a tributação de dividendos ela pode ser negativa. Isso vai um pouco contra a tendência internacional. Ela tem, de um lado, ela incentiva, né, manter mais o recurso da empresa e o empresário não tirar o dinheiro. Mas, por outro lado, ela desincentiva o investimento, porque aí depois, na hora que ganha, a empresa é tributada e depois na distribuição de dividendo também. Fica uma dupla tributação. O governo está falando de diminuir a carga tributária da empresa para compensar. Bom, aí tem que diminuir bastante, para, de fato, o que é importante no final do jogo é o seguinte: a tributação não pode aumentar, a chamada carga tributária. É isso. Ok. Continuando, na sua opinião, doutor Henrique, quais são os principais problemas do nosso sistema tributário brasileiro? Como é que esses problemas, né, deveriam ser atacados pela reforma tributária? Pergunta do Manuel Esteban. Olha, Manuel, o problema principal do sistema tributário brasileiro é a complexidade. Primeiro, evidentemente, como já discutimos, a carga tributária no Brasil é alta, porque o custo da máquina pública é alto. Mas isso é um problema. Isso não vai ser resolvido pela reforma tributária. Pode ser piorado, como na proposta atual, primeira proposta mandada pelo governo, que aumenta um pouco a carga tributária. Mas o que a reforma tributária pode e deve fazer é exatamente simplificar o sistema e acabar com guerra fiscal, confusão. Então, muitas vezes, a empresa ela produz num estado, ela manda para um depósito no outro estado, porque lá ela tem uma situação fiscal melhor, aí traz de volta para vender no estado onde ela fabricou, mas aí tem um trânsito grande, custo de transporte para baixo para cima. Então, a complexidade do sistema tributário brasileiro é muito grande, além da burocracia. Então, nós temos que fazer uma reforma tributária para simplificar o processo tributário. O imposto só, idealmente, o imposto, por exemplo, o chamado imposto de valor agregado, que é exatamente ICMS, ISS, PIS/COFINS, etc., IPI, juntar tudo isso, como das economias que já estão mais avançadas, num imposto único, que poderia ser chamado de imposto de bens e serviços no Brasil, simplificando esse processo todo e facilitando a vida de todos e, em última análise, permitindo que o Brasil e a economia brasileira produza mais e melhor. Cada empresa possa crescer, produzir, ter mais resultado por uma simplificação muito grande do sistema tributário. O que é possível fazer? Eu conheço sistemas tributários aí de diversos países que são simples, diretos e objetivos. Eu dirigi uma instituição financeira que tinha presença em 32 países, eu conheci muito bem isso. Então é possível. E essa reforma proposta por todos os estados brasileiros, isso eu vou repetir, é uma proposta boa. É unanimidade em todos os estados. Mas não é a proposta que está agora sendo discutida prioritariamente no Congresso. Bom, uma última pergunta, doutor Henrique, em relação à reforma tributária, que eu acredito que seja até mais um convite do Zé Alves Filho, do Grupo Zé Alves, se o senhor tem interesse em conhecer um projeto de simplificação e harmonização do ICMS. Tenho sim, Zé Alves, não há dúvida. Eu estou aberto, por favor, tendo um projeto aí
você ter contato comigo, com o meu gabinete, etc., tenho o maior interesse em conhecer, sim. Doutor Henrique, agora vamos entrar no tema sobre economia, né? Uma pergunta reunida aqui de vários empresários, Antônio Guerino, Carlos William, Fernando Maia, Flávio Rodovalho e o jornalista Wanderlei Faria, perguntam: como sair rápido da crise no pós-pandemia e alterar o atual quadro de baixo crescimento do PIB para acelerar a criação de emprego e renda no Brasil? Na opinião do senhor, quais setores deveriam receber programas específicos para essa retomada econômica? Olha, existem os setores, né, que oferecem maior capacidade de geração de emprego, de crescimento e de renda, né? Certamente. O importante agora é uma política econômica que permita o crescimento do país, né? Porque, à medida que o país cresça, gera maior demanda para as empresas, gera renda. Num momento de crise, aí estamos falando em ajuda específica para a empresa para enfrentar a crise. Normal, correto, tem que ser feito. Agora, olhando à frente, de fato, o que nós precisamos é o país crescendo. Isso é o que beneficia a todos, beneficia os empresários, os consumidores, os agropecuaristas, etc. Tá? Eu acho que Goiás não tem dúvida. É um estado que tem uma força já grande, né, que é o setor do agronegócio, né, que é um setor onde o Goiás tem uma vantagem competitiva, e principalmente agora, nos últimos anos ou décadas, né, com o tratamento do solo e etc., uma produtividade muito grande e uma possibilidade de crescimento. Agora é uma questão de investimento em logística, isso é muito importante, falamos aqui de ferrovia, rodovia, isso é muito importante, né? Exatamente para permitir, principalmente, o crescimento do agronegócio. Mas também existem possibilidades para a indústria em Goiás muito, muito boas e no Brasil, né? Eu acho que, se olharmos agora o país, o que o país precisa, em primeiro lugar, é o déficit público controlado, para que a dívida pública não cresça e leve os juros de novo lá para cima. Então, nós precisamos controlar o déficit público. Precisamos, com isso, poder ter taxas de juros mais baratas, mais baixas, como o país já que tem uma economia mais avançada. Então, em primeiro lugar, controlar o déficit público, controlar a inflação e depois fazer investimento em infraestrutura, muito importante, e, nesse período de recuperação, o que a empresa precisa é crédito barato, tá? Isso é que é muito importante. A empresa que tenha possibilidades, etc., que tenha crédito, tenha disponibilidade de crédito e crédito que tenha um custo adequado. Então, isso é que é a solução para o crescimento do país. Evidentemente que poderíamos falar muito mais sobre isso, etc., mas o que eu estou procurando é exatamente o benefício de tempo de todos, para que nós possamos sumarizar um pouco mais a resposta e caminhar um pouco para atender a todos. Uma questão sobre a câmbio, doutor Henrique, Bartolomeu Braz e Dalton de Souza. O senhor acredita que o real continuará desvalorizado frente ao dólar? Isso é excelente para o agronegócio? É bom para o Brasil, na opinião do senhor? Olha, eu acho que o dólar, eu aprendi uma coisa nos meus muitos anos aí de Banco Central, principalmente quando eu administrava a política cambial brasileira. Eu até gostaria de contar, para dar um tom mais leve, apesar que era uma resposta importante, uma resposta profunda, apesar de ser meio feita na brincadeira. Uma resposta dada pelo Alan Greenspan, que na época era o presidente do Banco Central americano, o Fed. Nós estávamos fazendo, como tínhamos regularmente, a cada 2 meses, uma reunião de presidentes de Banco Central na Suíça, 34 bancos centrais do mundo, os maiores, e no último dia de um jantar. O Alan Greenspan perguntou qual é a finalidade do mercado de câmbio. Todo mundo deu a sua opinião, etc. E tal. A
a resposta dele, a finalidade do mercado de câmbio é controlar a vaidade dos economistas e banqueiros centrais. O que ele quis dizer com isso é o seguinte, é imprevisível. O Banco Central é melhor, a taxa mais previsível, eu digo assim, qual é a taxa que deve acontecer? É a taxa atual, que está no mercado, oferta e demanda, né? Então, isso aqui é importante. Mas não há dúvida, isso aqui é importante, mas não há dúvida de que o dólar mais caro, né, favorece o agronegócio, por causa da exportação, não tem dúvida. Então, é uma coisa que eu acredito que o dólar, simplificando a resposta, o mais provável é que ele fique por aí, entende? Não vai ter variações muito fortes para cima ou para sempre variar um pouco, tá? Cair um pouco. Se cair, se tiver uma certa tendência, pode ser até para cair um pouquinho, mas não acho nada dramático, não. Vi instituições financeiras falando 4,80, 4,70, não, acho pouco provável. O mais provável é continuar nessa faixa e refletindo aí os diferenciais de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos. Pergunta do Arley Pereira e Renato Correia. Como o senhor avalia o atual controle da inflação dos preços dos itens básicos para a população, especialmente a menos favorecida, e o que o senhor faria diferente para voltarmos a controlar a inflação no Brasil? Olha, o Banco Central tem agido bem. O Banco Central tem uma postura firme, tem tomado a decisão certa aí, primeiro de baixar, depois de subir a taxa de juros, mas o fato é que a inflação está elevada, né? Previsão de 8%, ou até caindo um pouco até o final do ano, mas 6, 7 é muito forte, a inflação ainda é muito alta. Então, vamos ver. Aí, como é que isso aí vai progredir, né? Para se controlar isso, eu acho que tem que ter um rumo claro na economia, uma sinalização clara de controle de gasto público, para dar mais confiança nos empresários, né? Principalmente, porque a inflação é muito baseado na expectativa, na confiança. Além da oferta, o que nós não temos, obviamente, é um excesso de demanda. A economia não está superaquecida. Isso é importante, é a mensagem mais importante, que é a maior preocupação de qualquer banco central, como o americano agora. A preocupação é que a economia americana superaqueça. O país começa a crescer demais, como o Brasil já aconteceu. Aconteceu isso em 2004, aconteceu isso em outras épocas, onde o Banco Central teve que subir um pouco a taxa de juros, porque o Brasil estava crescendo demais, cresceu 6%, etc. Numa época que não era essa coisa de média, não sei o quê, recuperação, não, estava crescendo consistentemente. Então, aí o Banco Central, às vezes, tem que subir um pouco a taxa de juros para, de fato, controlar. Agora, não. Nós não temos ainda uma economia que tem muito espaço para crescer, e muito desemprego e etc. Então, o que nós temos é a necessidade de uma economia bem orientada, controle de gasto público e, de fato, uma sinalização forte para os agentes econômicos de que a economia tem comando e a inflação está sob controle. Aí as coisas, na medida em que as cadeias produtivas começam a funcionar direito, depois do pós-pandemia, etc., aí nós teremos uma tendência aí de queda da inflação. Um tema, doutor Henrique, que tem preocupado muito o Brasil, o setor produtivo, especialmente, é a questão da crise hídrica, né, e energética. Na opinião do senhor, quais impactos que essa crise pode causar a curto e médio prazos e as possíveis soluções? Olha, essa é uma crise, de fato, preocupante, né? Nós já tivemos um apagão no Brasil, que foi em 2001, né? E teve consequências sérias naquela época. Então, nós temos problemas de curto, de médio e longo prazo. O problema de curto prazo, de fato, o que nós temos é que ter uma racionalização do uso da energia nos períodos de pico, incentivos para a população usar a energia
em momentos mais, digamos, diversificados, não concentrar todo o uso de energia em alguns momentos de pico, etc. Inclusive porque o Brasil tem a questão muito da dependência da energia hídrica. Né? E aí que é o ponto. Se temos um problema de seca, um problema de hídrico, nós temos um problema de eletricidade. Então, nós estamos falando de duas coisas ao mesmo tempo. O problema hídrico, falta de água, e o problema de falta de eletricidade. São problemas correlacionados. Por quê? Porque grande parte da geração de energia no Brasil é hídrica. Então, a pergunta foi sobre crise hídrica, eu comecei logo a falar sobre crise de energia. Por quê? Porque as duas coisas são exatamente interligadas. Então, nós temos que moderar exatamente, racionalizar um pouco mais o consumo da eletricidade para racionalizar um pouco mais o uso das águas dos reservatórios. Como eu mencionei, a previsão é que no sul-sudeste do Brasil, por exemplo, os reservatórios devem chegar a 26% da capacidade agora no final de agosto. Tá? Então, é um nível baixo. Tá? Então, temos que administrar isso com cuidado. E depois, do ponto de vista agora falando de energia, inclusive para poder preservar um pouco mais as águas dos reservatórios, etc., aí sim desenvolver fontes alternativas, né? Eólicas, né? O uso do vento. O Estado de Goiás tem oportunidades enormes aí para criar aquelas chamadas fazendas eólicas, né? Que é aquelas pás, etc., gerando energia, porque, inclusive, a região do Planalto, Central Brasileiro, né, tem aí muita disponibilidade do vento. No Nordeste também. Eu já vi instalações enormes, inclusive no Centro-Oeste americano, etc. Nós temos também a possibilidade da energia solar. Né? Um estado como Goiás tem uma ampla disponibilidade de energia solar. Né? E isso é uma tecnologia absolutamente disponível. Né? Pode ser usada hoje, nós estamos falando aí do problema. O que nós precisamos, então, em última análise, é evitar essas crises que tem uma diminuição da queda de chuva, tá? E, em consequência, nós temos um problema elétrico, um problema da oferta de eletricidade. E aí essas duas coisas se conjugam. Tá? Então, nós temos que resolver isso, principalmente através do uso, primeiro, racional e depois da geração de energia. Doutor Henrique, nós já temos aí 1 hora já de palestras e perguntas, né? O tempo que já foi, já estamos até esgotado no tempo. Pergunto se o senhor ainda tem um tempinho aí para responder pelo menos mais umas 2 perguntas. Olha que nós não chegamos nem na metade das perguntas enviadas para o senhor. Tudo bem, vamos fazer as 2 perguntas aí, Jabes. Vamos lá. Pergunta do Marley Rocha, Dival Portilho, Heitor Pinto e Rodinelli Leal. Qual deveria ser a estratégia para revitalizar a indústria brasileira, na opinião do senhor? Olha, nós precisamos, em primeiro lugar, crédito barato. Tá? Esse aqui é o ponto, e disponível. Esse aqui é o aspecto fundamental para todos. Né? E segundo, mais acesso à tecnologia. Isso é muito importante. Abrir um pouco mais o mercado de importação de tecnologia. Agora, para isso, nós precisamos... Agora eu vou tocar num ponto mais delicado e controverso, que é o problema, exatamente, voltando à reforma tributária. Porque o sistema industrial brasileiro é muito tributado. Vamos ser francos aqui. A indústria paga muito imposto, tá certo? Mais do que paga, por exemplo, outras áreas da economia, como o sistema financeiro. Então, nós temos que abrir um pouco mais isso, tributar alguma coisa de serviços, como está, inclusive, na reforma, proposta pelos estados, e diminuir um pouco a tributação da indústria. Então, nós temos que diminuir a tributação da indústria, em primeiro lugar, distribuindo melhor a carga tributária. Com isso, e com a oferta maior de crédito, dando maior competitividade à indústria, em consequência, abrindo, inclusive, a possibilidade de importação de tecnologia, etc., à medida que as empresas brasileiras fiquem mais robustas e em condições de enfrentar a competição internacional. Bom, vamos fazer, então, conforme combinado, a última pergunta. Deixamos ela por cereja do bolo, tema política. Pergunta de Carlos Williams, Celso Queiroz, Elbio Moreira, Luiz Henrique e Mauro Chemado.
quais os planos do senhor para 2022 e se o senhor será candidato no próximo ano em Goiás, sua terra natal. Olha, eu tenho uma satisfação muito grande sempre de ajudar e trabalhar com o Estado de Goiás. Eu, em 2002, quando eu voltei do exterior, deixei a presidência da Instituição Financeira Global, onde eu estava há muitos anos, e fui para Goiás, e me candidatei a deputado federal. Recebi logo em seguida um convite para ser presidente do Banco Central, aceitei, acho que foi certo, inclusive, para Goiás. O Brasil cresceu muito, nós conseguimos criar 11 milhões de empregos em 8 anos, 50 milhões de brasileiros saíram da pobreza, isso fez com que tivesse mais pessoas, mais brasileiros e mais goianos consumindo. Primeiro, uma situação pessoal melhor. Segundo, podendo também ajudar a economia, na medida que ele consome, as empresas podem produzir mais, etc. Foi um período grande. Então, eu não estava pensando muito nesse assunto, mas eu recebi um convite aí, né, do senador Vanderlan Cardoso, do deputado Francisco Júnior, do ex-presidente da Assembleia, Samuel Almeida, e do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, de São Paulo, para que eu considerasse a hipótese de ser candidato a senador por Goiás em 2022. É evidente que eu não tomo decisão antes da hora, não sou precipitado, não está na hora de campanha, inclusive, não estamos fazendo campanha, inclusive é proibido pela legislação, mas, evidentemente, que eu considerei o pedido com a maior simpatia e vamos decidir isso na hora certa. E caso eu venha a ter a oportunidade, etc., de poder ajudar Goiás, seja através da minha experiência nacional e internacional, na propositura de legislação, etc., que possam beneficiar o Estado de Goiás e o Brasil, será uma grande satisfação. Além da possibilidade também de atrair investimentos para Goiás. Não há dúvida de que eu acho que existe um campo enorme aí, e só alguém que tenha conexão internacional pode, de fato, trazer estes investimentos para o Brasil e, no caso, para Goiás. Mas vamos conversando, vamos analisando, etc., e, na hora certa, vamos tomar uma decisão. Doutor Henrique, chegamos realmente ao final da palestra, das perguntas. Muitas perguntas foram enviadas e realmente não temos tempo de fazê-las, mas vamos encaminhar, já encaminhamos, inclusive, para a assessoria do senhor, né, para que ela, o senhor, com o tempo aí, possa nos dar a resposta, e a gente encaminha para os empresários as respostas, ok? E, claro, nós devemos ter uma outra oportunidade para o senhor também voltar a falar com o setor produtivo. Mas gostaríamos, antes de encerrar, chamar o Vilmar Rocha para uma palavrinha aí rápida, já que encerramos aí com a questão política. Vilmar? Será possível a entrada do Vilmar? O Vilmar entra só ele, devia estar correndo, né, Dom Vilmar? Então, vou chamar para encerrar a Eleni Queiroz, e o senhor também agora tem as considerações finais aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Eleni pelo convite, tá? e pela receptividade. E não há dúvida que foi uma discussão muito interessante, e vamos aprofundar. Eu vou procurar responder a todas essas perguntas aí que vocês vão me enviar, e certamente é uma satisfação enorme estar aí em contato direto aí com os empresários de Goiás. Afinal de contas, quem produz renda para o país, riqueza, gera emprego, é o setor privado. Portanto, vamos trabalhar juntos. Bom, obrigado, doutor Henrique, teve muito assunto legal aqui. O que eu mais gostei de ouvir
foi aquele sentimento que a gente está tendo que a reforma tributária é para resolver o problema do governo federal e não do contribuinte, que a gente tem que lutar muito para simplificar, porque é aí que está o custo da máquina. Eu me lembro quando há muitos anos atrás, eu trabalhei na Caixa Econômica Federal e o nosso diretor uma vez falou assim, se a gente fatiar a Caixa Econômica em 3 partes, só uma trabalha para o cliente. As outras 2 trabalham uma para a outra. E isso vale completamente para o governo. É muita geração de calor e atrito sem resultado, né? Muito obrigado. Vamos ver se o Vilmar, que nos ajudou a convidar o doutor Henrique e a trazê-lo para conversar conosco, se ele consegue entrar. Se ele não conseguir, a gente agradece a todos e dá o nosso boa noite. Obrigado a todos. Com satisfação. Estávamos falando aqui e eu gosto muito de estar aqui, ouvir, inclusive, o som e a força aí dos empresários de Goiás. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, gente.